Oi, amiga. Preciso te falar uma coisa. Amiga, manda áudio. Rindo de nervoso, rindo de nervoso. Que te levou a fazer um podcast? Oi, aqui é a Elô e eu tô mandando esse áudio pra gente refletir sobre uma pergunta que eu já refleti há algum tempo atrás e que vira e mexe volta na minha cabeça pra eu pensar e entender como que eu tô no momento, que é como que você se mantém interessante. Como que você agrega nas conversas que você tem, nos grupos que você tá, com as pessoas que você fala, sabe? E para começar a falar sobre esse tema, eu pensei em contar um pouco sobre como eu cheguei nessa reflexão. E assim, a gente começou por um motivo bem questionável, tá? Bem, nada girl power e nada, enfim, nada atual, assim. Mas começou há alguns anos, alguns bons anos atrás. E na época, enfim, eu era solteira, eu saía muito com as minhas amigas, me divertia pra caramba e tudo mais. E às vezes eu tinha dates com pessoas que eram super legais, assim, que eu achava que ia ter um fit, alguma coisa, que, enfim, não sabia exatamente se ia dar em alguma coisa, mas eu achava que podia ter alguma conexão. E nada nunca rolava, assim, sabe? Os dates eram sempre super superficiais e nunca desenvolvia nada, nenhum relacionamento, nem amoroso e nem amizades diferentes, assim, com outras pessoas. E aí eu não sei se eu vi num podcast, se eu vi no Instagram, se eu vi em algum lugar, essa pergunta de que como você tá sendo uma pessoa interessante, tá? Então, quando você conversa sobre o quê? Quando você tem um assunto para levar, o que que você leva, sabe? Você só trabalha, sai, bebe e vai pra balada? Ou você tem alguma coisa que você se interessa? Você tem uma curiosidade? Você trabalha na sua personalidade mesmo, sabe? E, enfim, essa questão começou para mim como algo meio que para percepção do externo, né? Mas, assim, dentro desse processo foi algo que realmente eu refleti bastante. Porque mais gostoso do que você ter uma conversa interessante com alguém é você sentir que você tá agregando, sentir que você tá sendo interessante, sabe? Sentir que naquela conversa você tem alguma coisa pra agregar, que você consegue se comunicar, trazer pontos de vista diferentes, trazer discussões diferentes mesmo, sabe? Então, assim, eu entendo que vocês podem questionar, nossa, Heloísa, mas a gente não tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, com se você está sendo interessante para os outros. Mas o meu ponto, gente, é mais assim, é gostoso você trabalhar a sua personalidade, é gostoso você saber que você é uma pessoa que não é um zumbi que vai trabalhar, volta, fica rolando rede social e vai dormir, sabe? Então, acho que é um pouco desse meu ponto, a gente se sentir interessante, a gente sentir que a gente tem conteúdo, que a gente tem essa curiosidade com o mundo, sabe? Esses dias eu tava ouvindo o podcast da Lela Brandão, que eu adoro, a grande maioria de vocês deve conhecer, chama Gostosas Também Choram. E ela estava trazendo um ponto de que com tanta rede social, a gente se acostuma a ver assuntos muito rápido, assim, sabe? A mudar de uma foto de uma pessoa que tá na Itália para uma foto de uma pessoa que tá anunciando gravidez. Então as coisas são muito rápidas e isso traz uma subida na dopamina aí, um aumento na dopamina que deixa a gente viciado nessa rolagem desse feed e que faz com que a gente só queira ouvir assuntos que sejam rápidos. Então, você tá numa conversa com uma pessoa
E aí você quer saber logo o desfecho da conversa e você fica, mas e aí? E aí? O que ele falou? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Porque você quer chegar logo nesse final, porque você tá acostumando a sua cabeça a ter informações rápidas, a passar o assunto logo e a ter a conclusão desse assunto com muita rapidez. Então, eu comecei a fazer essa conexão também essa semana do quanto que, num mundo em que as pessoas estão sempre esperando essas respostas rápidas, estão sempre querendo chegar logo no final da história, o quanto ser uma pessoa interessante é mais valioso ainda para nossa experiência como ser humano mesmo, assim, pensando em humanidade, o quanto que a gente ser uma pessoa interessante, agregar numa conversa, ter oportunidade de mudar a cabeça de uma pessoa mesmo, sabe? De de mudar a sua própria cabeça enquanto você tá falando, e às vezes você tendo esses tipos de conversas, você acaba tendo pontos de vista diferentes, sabe? De acrescentar em alguma coisa, realmente, de ter uma conversa que depois vai te deixar pensando, que depois vai deixar a pessoa pensando e refletindo. Eu acho que essa talvez seja a real conexão que a gente tenha como ser humano, sabe? Trazer pontos interessantes um para o outro até a gente ir formando nossa cabeça, reformulando a nossa cabeça e as opiniões que a gente tem. E, enfim, para mim é um pouco por esse caminho, sabe? A gente ser interessante o suficiente para agregar, sentir que a gente tá agregando. E, gente, isso é óbvio, todo mundo se sente bem quando sente que tá sendo uma pessoa que agrega, uma pessoa que traz um diferencial para as pessoas ou para o mundo, enfim. Acho que faz parte um pouco de autoestima também, você construir sua personalidade de uma forma interessante, sabe? Então, queria tentar tirar essa questão de, ai, nossa, mas Heloísa, você tá se preocupando se tá sendo interessante para os outros. Acho que não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho importante a gente ter esse nível de autocrítica, de estou sendo uma pessoa com conteúdo? Eu tenho levado conteúdo não só para mim mesma, não só para minha cabeça, enfim, mas eu tenho levado isso pro mundo, sabe? E é isso, assim, o que eu penso. Acho que pensar qual vai ser o seu papel no mundo, qual vai ser o seu papel nas discussões que você tem e nos grupos que você está, sabe? Como que você tá se construindo, assim, o que você tá construindo dentro de si, dentro dessa sua personalidade, que é óbvio, precisa ser sua, tá? Mas é isso. E assim, eu trouxe alguns exemplos de como eu acho que a gente pode se tornar mais interessante, que a gente pode... coisas que podem agregar aí nessa nossa construção de personalidade para tentar mostrar para vocês o que eu quero dizer, tá? Eu anotei aqui, primeiro, acho que ler livros, artigos ou opiniões que te interessem. Então, por exemplo, gente, eu não tô aqui para condenar redes sociais, acho que muito pelo contrário. Tudo na vida pode ser usado pro bem ou pro mal, assim, vamos dizer, né? Então, até assim, não só ler livros e artigos, mas seguir contas em redes sociais que te tragam alguma coisa, que te tragam alguma curiosidade, sabe? Tem muitas redes aí, muitas contas que trazem não só notícias, mas notícias de uma forma interessante e de algo mais específico. Por exemplo, eu sigo algumas coisas, sei lá, biólogos, assim, que falam sobre bichos diferentes e como identificar uma aranha marrom, sei lá. Então, esse é o tipo de coisa que me interessa, assim mesmo, sabe? Apesar de não agregar nada na minha vida profissional, enfim, mas é o tipo de informação que eu gosto de saber e de ter, coisas curiosas mesmo, sabe? Acho que o segundo ponto que eu anotei aqui foi a gente trazer reflexão para nossa vida. Acho que a gente anda tão grudado no celular, assim, que a gente não tem mais aquele tempo que a gente tá tomando um chá olhando pra janela e pensando na vida, assim, olhando um passarinho, pensando, nossa, como que ele consegue voar, assim? Ele é tão pequenininho,
que que acontece quando o vento bate, sabe? Acho que reflexões mundanas, sobre coisas mundanas, assim, são especiais pra gente se tornar uma pessoa interessante, pra gente ter certos tipos de reflexões, sabe? Você ter um espaço na cabeça pra você refletir sobre coisas que também não vão agregar em nada, assim, na sua vida prática, de uma forma prática, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Esses dias a gente tava pensando em, assim, cara, como será que as pessoas sabem quantas calorias tem cada alimento? E assim, eu e meu marido, a gente ficou pensando muito sobre isso. Não, porque deve ter alguma tabela, porque deve ter alguma coisa. Puta, mas aí como que calcula dos alimentos industrializados que tem milhões de ingredientes? Tipo, como que eles fazem? Isso depois virou um assunto, assim, de churrasco, sabe? Então a gente tava todo mundo criando essas teorias de como se calculavam essas calorias dos alimentos. No final, enfim, no final a gente pesquisou em algum site, mas é interessante não só saber coisas, mas provocar discussões, provocar reflexões, sabe? Isso eu acho muito gostoso, é algo muito gostoso de trazer para os encontros com os amigos, enfim. Acho que o terceiro ponto é sair pra gente fazer algo diferente, não só a gente sair pra comer, etc., mas ter experiências diferentes, ir pra um lugar que você nunca foi. Acho que também te ajuda a formar essa personalidade, a ser uma pessoa interessante, conhecer algo diferente da sua vida comum. Acho que mais um ponto é a gente estudar algo totalmente inútil para sua vida. Totalmente inútil. Quando você estuda alguma coisa que é totalmente inútil, você se interessa em algo que você sabe que nunca vai trazer nada de incremento na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você sabe que é um interesse genuíno seu, assim, sabe? Então, assim, se você não ganha nada com aquilo, muito provavelmente é algo que realmente te interessa e move aí seu coração, enfim. Ou também é alguma coisa que você quer fazer só, sabe? E eu acho que, assim, principalmente, gente, é mostrar, você ser uma pessoa interessante passa muito por você mostrar interesse genuíno nas pessoas, sabe? Então, aquele negócio que eu tava falando de, ai, nossa, você tá numa conversa e querer saber o final da conversa, o final da história, tarará. Acho que isso atrapalha um pouco o quanto você tá incrementando naquele papo, entendeu? Então, acho que mostrar esse interesse genuíno, se manter autêntico, assim, se manter aberto ao aprendizado, ouvir uma opinião e, puta, eu não concordo, mas assim, deixa eu tentar entender como essa pessoa tá pensando, sabe? Perguntar, realmente ouvir as pessoas. Eu acho que isso também te torna uma pessoa interessante, uma personalidade diferente. E, enfim, eu acho que isso realmente agrega também dentro de todas as relações humanas e pra você mesmo, tá? Algo que eu comecei a fazer também e que talvez seja uma dica de como eu também consegui criar algumas coisas na minha personalidade, é fazer coisas sozinho. Porque o que acontece, tá? Eu nunca, antigamente, assim, eu não fazia nada que fosse sozinha, eu sempre precisava estar acompanhada. Se eu ia num café, eu não ia se eu não tivesse ninguém, assim, eu me sentia meio estranha, eu tinha a sensação de que tava todo mundo olhando pra mim pensando, nossa, coitada, aquela garota tá sozinha, sabe? Umas coisas assim, os pensamentos até meio imaturos, talvez, sabe? Mas hoje eu aprendi a gostar de fazer coisas sozinha e tem um motivo que, às vezes, quando você faz alguma coisa acompanhada de outra pessoa, a gente cai numa cilada de focar em algo que a outra pessoa se interessa e não, na verdade, não é você, entendeu? Às vezes você tá lá com a pessoa, você decidiu fazer uma aula de alguma coisa com alguém. E aí, na verdade, você queria fazer aula de cerâmica, mas a pessoa falou assim, nossa, mas eu vi um outro lugar aqui que a gente pode fazer uma pintura em tela fazendo tal coisa, tipo uma pintura em tela de paisagens. E aí você fala, tá bom. Aí você acaba entrando em um ponto de
você também ceder, obviamente, nas relações humanas, a gente sempre tem que ceder um pouco aqui, um pouco ali, etc. E aí, talvez, as duas pessoas não estão fazendo exatamente o que elas queriam. Talvez a pessoa que sugeriu a pintura em tela, na verdade, ela queria, sei lá, ir no parque, não sei. Então, quando você faz coisas sozinho, você tem certeza de que aquilo é um interesse 100% seu, tá? E aqui acho que um ponto muito importante é diferente você ter um interesse próprio do que você fazer algo buscando por aprovação. Então, assim, se você tá entrando em alguma coisa, pensando em algo para mostrar para os outros que você tá fazendo, acho que esse também não é o caminho, tá? Para mim, o caminho é muito autenticidade, é seguir um pouco do que você quer fazer e de como você se vê, como que você quer se construir, como que você quer trabalhar em si mesmo. Para mim, esse é o tema do episódio, sabe? Como você se mantém interessante é mais como você trabalha você mesmo para ser a pessoa que você gostaria de ser. Acho que lá, quando eu comecei a ter essa reflexão, me perguntaram: você é uma pessoa que você gostaria de conversar? Por quanto tempo você gostaria de conversar com você mesma? Sabe? Então, pra mim, é um pouco disso, assim, da gente construir e trabalhar na gente mesma. Mas, enfim, quando você tá fazendo algo por aprovação, assim, gente, você pode achar que você tá arrasando, que você tá, nossa, tô ótima. Mas as pessoas, elas percebem quando algo é fake, assim, quando você não tá sendo você. É muito nítido, apesar da gente achar que a gente tá enganando, a gente não tá. As pessoas sabem quando algo é autêntico e quando não é, tá? E acho que por fim, eu queria deixar uma ideia de que, assim, gente, o interesse próprio em si mesmo, em trabalhar nisso em si, pra mim é cuidar de si, é se cultivar mesmo, cultivar o que você quer ser e o que você pensa de você mesmo. Então, se pergunte se você tá agindo por interesse genuíno, assim, nas coisas que você traz e que você faz na sua vida. Sabe? Acho que é essa reflexão que eu queria trazer. Me contem, como que vocês se mantêm interessantes aí, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima.